Queria primeiro agradecer a oportunidade, a apresentação. Saber como é que baixa esse microfone. Agradecer toda a estrutura que foi montada, pessoal da comunicação, Marina, Gabi, Kênia, que também está aqui presente, Eli, querida também, e aos alunos que vieram, que estão presentes. Tenho boas notícias para vocês. Um livro é sorteado para quem está à distância e um livro é sorteado para os alunos que vieram presencial. Então, bom, a minha fala, na verdade, meu objetivo não é... Eu não vou narrar o que é o livro, isso seria estranho num lançamento de livro. Eu vou tentar mais ou menos dividir a minha fala em 3 momentos. O primeiro, explicando um pouco minha trajetória acadêmica, o que ajuda a pensar por que das escolhas dos meus temas. No segundo momento, sobre a história do negro no Brasil e como isso foi construído e como isso a gente começa a questionar. E num terceiro momento, para finalizar, para fechar, eu vou tentar explicar um pouco o que o livro contém e um pouco que o livro contribui dentro dessa trajetória toda, dentro dessa perspectiva toda. Bom, vamos lá. Primeiro, a minha questão da trajetória acadêmica. A primeira vez que eu tive contato com a pesquisa, e vocês que são do curso, né, também estão chegando a esse momento, ou chegarão a esse momento, foi no processo da monografia do TCC, né? Então, eu já tinha tido uma bolsa de pesquisa no terceiro e no quarto ano, que inclusive eu fiz com o Davi a pesquisa, e chegou o TCC, eu tinha que escolher um tema que fosse exclusivamente meu e não de um projeto maior que o tema havia sido sugerido pelo orientador. E a chegar nesse momento, eu fiz uma escolha, e aos poucos a gente vai descobrindo que as nossas escolhas em história, elas não são isentas, né? Elas têm alguma relação com aquilo que a gente vive, com aquilo que nos causa uma dúvida, que nos põe para pensar, que faz a gente questionar. E aí, naquele momento, eu resolvi estudar em que momento da história do Brasil a gente decidiu que somos brasileiros. O que faz da gente se sentir pertencer brasileiros, né? Então, em que momento dessa história, em que base se deu a construção desse pertencimento? E eu vou falar nisso mais para frente, mas identifiquei esse momento no período da construção do Getúlio Vargas, né, no período da construção dessa nacionalidade em maior larga escala. Um processo que já vinha acontecendo durante o Império, com Pedro I e Pedro II, mas que afunila e que ganha maior corpo na década de 30 até 45, com o governo de Getúlio Vargas. Acabado a monografia, que foi uma revisão bibliográfica, que a gente costuma fazer muito no curso de História, eu comecei a pensar em temas para a minha dissertação de mestrado. Eu tinha interesse de fazer o mestrado e comecei a pensar. E aí, como consequência o que somos e quem nós negamos, eu comecei a pensar, então, por que não entender como a população negra é tratada nos livros didáticos? Então, a nossa identidade negou essa população e eu queria saber como que a gente ensinava isso para os alunos. Então, quais eram as representações dos negros nos livros didáticos? Naquele momento, então, fiz meus recortes, fiz as minhas escolhas e passei a escolher, né, a tentar analisar alguns autores de livros didáticos. E isso é uma coisa muito comum na pesquisa científica. A princípio, as minhas fontes eram só os livros didáticos. E aí eu comecei a reparar que eu podia ir um pouco além, que eu podia abrir o meu campo um pouquinho mais. E aí eu fui percebendo, por exemplo, que no Brasil você tem um programa de compras e avaliações de livros criado em 85 e que permanece até hoje com certa regularidade acontecendo, em que se avalia e se compra esses livros. Então, isso acabou abrindo a minha mente um pouco, em especial com a ajuda da banca de qualificação, né, que são orientações que você ganha no meio do mestrado, e uma professora me sugeriu que eu pensasse esse programa. Como que o programa também ajuda na alteração, na permanência dessas imagens de negros nos livros didáticos. E as minhas fontes passaram a ser os livros didáticos que eu havia escolhido e passaram a ser também os editais de compra do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e os guias dos livros,
que publica o resumo de cada livro aprovado. Terminado o mestrado, eu dei aula durante um período no ensino fundamental, e aí depois resolvi que queria fazer doutorado, que ia me arriscar mais uma vez na pesquisa científica. E aí comecei a pensar sobre possíveis projetos e me veio à cabeça, na verdade me veio a recordação, de que quando eu olhei os PNLDs, o movimento negro havia tentado se fazer presente no MEC, no Ministério da Educação, pedindo para que a perspectiva, né, como a trajetória da população negra era apresentada, fosse mudada via o PNLD. E aí me surgiu, então, da possibilidade de estudar como que esse movimento negro se organiza no Brasil, quais são as suas demandas, quais são as suas estratégias para conseguir aquilo que gostaria de ser aprovado e, de fato, a ser lei, e quem são essas pessoas. E é isso, mais ou menos, que molda o livro que hoje eu apresento para vocês. O livro, na verdade, é um recorte da minha pesquisa de doutorado, mas, no geral, o doutorado, a linha toda do doutorado é essa, entender quem são essas pessoas, que a gente chama de movimento negro contemporâneo, como elas se organizam, quais são os passos que elas dão, quais são as estratégias e o que elas conseguem, afinal. Bom, esse foi a minha trajetória e uma coisa me ficava muito clara ao longo desse caminho, que a história que nos é ensinada, de uma forma geral, não só no ensino fundamental e médio, como ainda no ensino superior, que a gente tenta gradativamente mudar, é uma história europeia, é uma história branca, é uma história masculina e que se pretende, ela se afirma universal. Ela se afirma que é ali que nasce a história da humanidade e que dali ela irradia por meio da colonização para outros espaços. E isso me incomodava. E a história dos outros espaços. E foi assim que é a partir daí que eu começo a pensar nesse segundo momento, que é a história do negro no Brasil. Então, quando eu digo, por exemplo, qual é a história da população negra brasileira? Eu sempre fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas quando eu faço essa pergunta. O que você lembra quando eu digo história do negro no Brasil? Provavelmente, e muito em geral, quando essa pergunta é feita, as pessoas pensam em escravidão, as pessoas pensam, hoje em dia, em capoeira, em samba, em comida, feijoada, aquilo que a gente convencionou a falar das contribuições do negro para a história do Brasil. Como se a história do Brasil tivesse uma única vertente, uma vertente principal, e o negro e a população indígena contribuísse com alguns elementos. E, em geral, esses elementos são ligados à cultura. Isso não me satisfazia, ainda não me satisfaz, né? É como eu sempre brinco, quando a gente usa o termo contribuição, significa que eu te convido para jantar e você leva a Coca-Cola. Você não ficou comigo ali, você não comprou o preparativo, você não fez a comida, você só trouxe o refrigerante e sentou para comer. E não foi isso que a população negra fez no Brasil. Se pegar durante toda a trajetória da história do Brasil, daquilo que será Brasil, né, da América Portuguesa que será Brasil, essas pessoas foram sequestradas, foram trazidas para um lugar, desterradas e tiradas da sua raiz, foi imposta a elas a ideia de que elas seriam menores, hierarquicamente e cientificamente inferiores, e foi tirados a ele até o direito de manifestações religiosas, culturais e linguísticas. Mas foram essas mesmas pessoas que construíram todo o Brasil colonial e produziram toda a riqueza que o Brasil, naquele período e depois daquele período, produziu. Então, é a partir dessa história que a gente começa a querer ver nos livros. Mas, antes disso, vamos pensar como isso se deu, né? Como a nossa história se transformou branca, europeia, universal, masculina. Para os alunos de história, alguns já passaram por algumas disciplinas, já devem, então é algo que eu vou, na verdade, retomar, então alguns vocês já conhecem.
Mas a disciplina História, a ciência História, ela é criada no Brasil em 1838, com a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Um instituto que foi criado pelo Império e que tinha a função de criar a narrativa nacional brasileira. Então, a ideia daquelas pessoas que ali estavam era construir histórias que contassem a nossa perspectiva histórica. O Brasil tinha acabado de se tornar independente, única colônia que, ao se tornar independente, continuou adotando a monarquia e cujo imperador era um descendente também do Império Português, que é um problema no futuro. E essas pessoas do IHGB eram pessoas comprometidas com esse grupo. A gente tem que pensar, por exemplo, que o Pedro II, ele é uma pessoa muito presente na história do IHGB. Não só financiando pesquisa, mantendo o cargo dessas pessoas, mandando bolsas de estudo, como ele frequentava as reuniões que decidiam os temas. Então, o IHGB, inclusive, em determinado momento, ele é removido da sede original, ele vai para o Espaço Imperial para que o imperador consiga participar mais das reuniões do IHGB. Portanto, essa criação original ela não podia contradizer muito o que a política daquele momento ditava, porque era um órgão comprometido com o governo federal. Tudo bem? Bom, e Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Bom, esse mesmo instituto, se não me engano, em 1845, ele cria um concurso. E o título do concurso é Como Escrever a História do Brasil. Quem ganha esse concurso é um alemão, e na teoria dele, como escrever a história do Brasil é da seguinte forma. Você tem 3 elementos brasileiros, o português, o indígena e o africano. Na versão dele, a atenção maior devia ser para o português. Foram esses daqui que trouxeram a civilização europeia para os trópicos, para a América. Então, a partir desse grupo, que seria o mais importante, que seria o grupo fundamental, indígenas e africanos contribuíram com alguns elementos. Os indígenas, na perspectiva do Von Marcius, e reproduzida por quem escreveu depois dele, só existia indígena se não tivesse havido contato. Então, portanto, naquele momento, todo o grupo que já tivesse tido contato já não era mais considerado indígena, e havia um desejo, inclusive, de que progressivamente esses indígenas fossem incorporados à população, para que eles fossem deixando de existir. É uma prática do século XIX. Foi uma intervenção aqui. E a ideia é que o africano havia contribuído com a sua cultura, com o seu jeito, porém, que à medida que casamentos interraciais aconteciam, ia se misturando, esse elemento degenerativo ia se perdendo, porque a população ia se embranquecendo, e isso ia tornando o sangue melhor, e isso ia tornando as pessoas menos propensas a uma série de questões marginais. Então, para o Von Marcius, em 48, você deveria, então, escrever uma história em que o português era a grande liderança brasileira, né? E os outros 2 contribuíam, mas eles eram, à medida que o povo ia se avolumando e casando entre si, essas pessoas iam se diluindo, porque o sangue branco europeu era superior, portanto, ele diluiria o problema que os outros 2 traziam. E isso não ficou só na esfera dos intelectuais. Por quê? Porque naquele período, tudo que era determinado pelo IHGB, ele também era transformado em literatura didática. Havia, obviamente, pouquíssimas escolas no Brasil. A escola era para a elite, então a elite ali se formava. Então, assim, mas mesmo assim, os nossos primeiros livros didáticos produzidos na França e trazidos para o Brasil, porque eles eram em francês,
mas eles eram produzidos, impressos na França, produzidos aqui, impressos na França. Eles traziam essa narrativa, a ideia de que existia um grande tronco, e eles usam às vezes a metáfora do rio, um grande rio caudaloso, que era o português, africanos e indígenas iam se misturando, e eles acabavam se diluindo na importância e na superioridade daquilo que o branco trazia. Bom, e isso acaba, de certa forma, afetando a nossa compreensão de ser brasileiros, quando chega na década de 30, quando você tem a ampliação um pouco das redes de escola, e você tem a criação no campo da ciência de uma outra teoria, que não despreza completamente essa primeira, mas ela aprimora essa primeira. Então, ela melhora essa ideia do século XIX e dá uma renovada para o século XX, que é uma teoria criada por um cientista chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire é um antropólogo, ele nascido em Pernambuco, filho da elite pernambucana, por sua contribuição à história do Brasil, ganhará uma fazenda de produção de cana-de-açúcar dos fazendeiros de Pernambuco, que já disse qual grupo que ele vai beneficiar na sua narrativa. O Gilberto Freire, ele passa um tempo do seu doutorado estudando nos Estados Unidos, e lá ele vê narrativas de pessoas sendo assassinadas nas ruas, porque nos Estados Unidos a segregação racial era legalizada. E aí ele chega à brilhante conclusão que nós não somos nem um pouco parecidos com os Estados Unidos, portanto aqui não existe racismo. O que existe no máximo, o máximo que ele admite em alguns livros, é que existe algum preconceito de classe. Ele admite que talvez a população pobre possa ter problemas, mas que raça não é um problema no Brasil. Então ele parte do princípio, e é graças a ele que a gente tem o que a gente chama de democracia racial. A ideia é que a mistura no Brasil foi se formando e que existe de tal forma uma comunhão entre as raças que você não poderia dizer quem é branco, quem é negro, seríamos todos brasileiros, e que, portanto, inclusive nosso sistema escravocrata teria sido muito mais harmonioso e mais cordial do que se comparado a outros lugares. Esse período é muito interessante porque, assim, o Gilberto Freire é um homem do século XX, falando para o século XX, e encontra um presidente para quem aquela história é muito interessante. Ele encontra um presidente que é o Getúlio Vargas, né, depois um ditador, que é o Getúlio Vargas, de 37 a 45, ele é um ditador, que está propondo no Brasil a aumentar a industrialização brasileira e formar uma mão de obra braçal. Ele precisa de gente que identifique no trabalho braçal uma coisa bonita, uma coisa louvável. O trabalho dignifica o homem. E aí, para ele, ao ouvir essas teorias do Gilberto Freire, isso casa muito bem com aquilo que ele quer. Por quê? Ele consegue dizer, por ensino, propaganda, enfim, em várias frentes, ele consegue pegar essa ideia e dizer: olha, nós não temos problemas de raça no Brasil. Nós não temos um problema nas relações sociais. O problema do Brasil não é esse, o problema do Brasil é social. E mais, já está provado que nós somos todos brasileiros e que, por isso, não precisamos mais vincular trabalho braçal com escravo, porque a gente já se misturou, não existe mais isso. E ele tem métodos, além da educação e da propaganda, muito interessantes de fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que o Getúlio Vargas faz, ele elege a feijoada como prato, que era até então tipicamente um prato de escravos, né? Uma comida de escravos, porque é o rejeito daquilo do porco que a grande casa não quer e que sobra para a população escrava para engordar um pouco o feijão. Ele pega a capoeira, que desde o século XIX constava nos códigos penais como ilegal, e as pessoas eram presas por isso, ele pega a capoeira e transforma a capoeira em jogo nacional, em esporte nacional. Então, ele a partir daquele momento, ele legaliza, transforma em esporte,
chega a receber, eu não me lembro, acho que é o mestre Bimba, não me lembro agora, mas acho que é o mestre Bimba, ele chega a receber, homenagear esse grande mestre da capoeira, e, enfim, e aí a capoeira passa a ser legalizada. Uma outra coisa que ele faz, e isso para quem está aqui na região do Vale, onde é próximo ao povo de Taubaté, ele elege Getúlio Vargas, que determina que Nossa Senhora da Aparecida, a Santa Negra, é a padroeira do Brasil. Então, tanto não somos racistas, que a nossa santa padroeira é uma mulher negra. Veja como isso vai sendo construído, não só na esfera da educação, como também na esfera do imaginário da população. Então, existe toda essa construção. E é uma construção tão bem elaborada que ela permanece, né, no imaginário da população ainda hoje. Se ela não permanece de forma tão firme como ela já foi, isso é graças à articulação do movimento negro, que tem repetidamente tentado se articular à vista de romper com essa imagem. E agora nós vamos um pouquinho para porque eu chamo de movimento negro, né? Agora que a gente sabe mais ou menos, eu expliquei mais ou menos como se construiu esse imaginário, como nós nos sentimos pertencentes. Bom, vamos pensar um pouco o que é o movimento negro. A gente chama de movimento negro contemporâneo a articulação da população negra em prol do benefício ou para lutar contra os problemas que a população negra atinge em diferentes momentos da história do Brasil. A gente divide ele em 3 períodos. O primeiro período seria de 1888 a 1937. É o período logo pós a abolição, em que os ex-escravos se articulam, se organizam, seja por meio de grupos de música, seja por meio de grupos de associações de bairro, seja por grupos de estudos. Esse grupo vai se organizando. O mais famoso grupo desse é a Frente Negra Brasileira, que se tornou, inclusive, um partido político. Só que chega a 37, o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, começa a ditadura varguista, e acabam todos os partidos políticos, e é proibida a discussão racial no Brasil. Porque, segundo Getúlio, nós não temos um problema racial, nós somos todos brasileiros, nós somos todos da mesma raiz misturada. E o movimento acaba silenciado nesse período. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento em que o movimento negro se articula é o período que vai mais ou menos de 47, então Getúlio é deposto, né, ele sai em 45, convoca as eleições, enfim. Então, de 47 até 64, você tem uma organização de novo. Uma organização que acontece em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo, voltada ou para a arte, para o teatro, para a cultura, para a alfabetização da população afro-brasileira, para a publicação de jornais de impressos. E esse grupo se mobiliza, poucos deles se mobilizam na esfera política, mas voltado para ações mais próximas da população, menos na esfera política. Em 64, você tem o início da nova ditadura militar, civil-militar, que teve grupos, né, da sociedade civil organizada apoiaram a ditadura, então a gente chama de ditadura civil-militar. E aí, em 64, então, você tem o silenciamento dos partidos e das organizações políticas. Em 69, você tem o AI-5, perdão, em 69, o AI-5, e as leis de segurança nacional. Essas leis de segurança nacional, elas determinam que qualquer associação ou grupo que se articule para discutir raça é um grupo subversivo e pode ser implicado de acordo com o Código Penal, pode ser preso, enfim. Tanto que muitos dos militantes da década de 70, eles ainda têm ficha no DOPS, que é o departamento da polícia que, enfim, vigiava pessoas potencialmente subversivas. Pois bem, e aí, o que acontece? Então, a partir desse momento, falar de novo sobre raça no Brasil é ilegal. Então, nesse período, você tem, de novo,
desmembramento, a desarticulação desse movimento negro, que reaparece em 78. A gente considera movimento negro contemporâneo aquele que surgido em 78, a partir da formação do movimento negro unificado. É um grupo um pouco diferente dos anteriores. É um grupo de pessoas, pela primeira vez, de um movimento negro não só alfabetizado, mas um movimento negro que foi às universidades públicas. Alguns não conseguem finalizar, mas muitos deles eram universitários naquele período. Muitos deles vão se inserir nas universidades como professores depois disso. É um grupo que, diferente dos demais, defende que o racismo no Brasil é um problema estrutural, ou seja, o Estado, desde 1888, quando nenhuma reparação deu aos escravizados que foram livres, também era responsável pela consequência, né, pela situação que a população afro-brasileira vive. É um grupo que passa, então, a exigir do Estado isso, mas é um grupo que, pela primeira vez, começa a dizer: a gente precisa de uma coisa a mais no Brasil. A gente precisa convencer a população negra de que ele é negro, que a democracia racial nunca existiu. Então, é um grupo, por exemplo, que elege em alta escala, como prioridade, a educação. Então, ela diz: a grande coisa que o movimento negro tem a contribuir é a educação precisa contemplar a população negra brasileira. Enquanto a população afrodescendente, afro-brasileira ou negra, que segundo o IBGE são pardos e pretos, não se identificar enquanto negra, nós sempre iremos retomar e insistir que existe uma democracia racial. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês, uma das coisas que esse movimento negro faz, e que eu acho que é fundamental para aquilo que a gente fala hoje, logo na década de 80, começo de 80, insistir que todos os formulários do Estado, dos governos, tivesse o critério cor. Que a cor fosse inserida no IBGE, nas pesquisas de hospital, nos boletins policiais, que a cor fosse inserida em todos esses instrumentos de controle do Estado. E por um motivo muito simples, eu vou ler para você algumas das estatísticas recentes. Em 2011, por exemplo, a estatística do IBGE diz que as famílias negras tinham renda média de R$ 1.978, tá? Enquanto isso, as brancas, 3.465, 75,2% a mais. Então, na média, as famílias brancas ganhavam 75,2% a mais do que as famílias negras ou afro-brasileiras. Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi lançado esse ano, 75,4% das mortes por intervenção policial são de negros. 99,3% são de homens. 61% das mulheres assassinadas no Brasil, o fato de serem mulheres, aquilo que a gente chama de feminicídio, são mulheres negras. 50,9% das mulheres vítimas de violência sexual no Brasil são mulheres negras. Segundo o mapa da violência de 2016, negros têm 158,9% mais chance de serem assassinados que os brancos. Morrem no Brasil 2,6 vezes mais negros do que brancos vitimados por arma de fogo. E é por isso que o movimento negro se articula na década de 70, né, 80, e isso é uma das questões iniciais. Se a gente aponta o número, a estatística existe, e aí eu posso exigir algum tipo de movimento. Se eu não tenho dados, se eu não tenho indicadores, o problema não existe, que é o que acontece no Brasil desde 1500 até 1988, com a Constituição. Bom, e aí que o livro contribui um pouquinho nessa história. O que o livro que eu
hoje lanço com vocês e falo um pouquinho com vocês, propõe. Ele propõe entender quem são esses militantes da década de 70, finalzinho de 70 da década de 80. Do que eles são formados, quais são as experiências deles, quais são as demandas deles, quais são as estratégias deles. E eu escolhi, por compreender nesse livro, qual é a atuação deles na elaboração da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 é a nossa última e mais recente Constituição. Ela foi discutida durante todo um ano, quase um ano e meio. Não houve uma eleição específica para os constituintes, ou seja, quem havia ganhado como deputados e senadores nas eleições anteriores foi quem discutiu. Só que ela teve um grande avanço, um grande passo, porque foi permitido que a sociedade civil fosse até o Congresso em comissões e expusesse quais eram aquilo que eles acreditavam que devia constar na Constituição. O movimento negro se articulou e esteve presente em 2 dessas reuniões. Foi permitido a eles 2 dessas reuniões. Então, eu traço as estratégias e estudo como eles atuaram nessas 2 reuniões. E a partir de como eles atuaram nessas 2 reuniões, o que de fato eles conquistaram na Constituição Federal de 88. Uma coisa, por exemplo, que foi fundamental, e pasmem, você não era crime antes disso, somente na Constituição de 88 foi determinado que racismo é crime. Somente na Constituição de 88. Uma das coisas que era uma demanda desde 78 e que não foi conquistada em 88, só foi conquistada em 2003, foi a introdução da história da África e do afro-brasileiro no ensino regular. Isso não entra em 88. Os parlamentares não consideraram que era algo que deveria constar naquele momento. Segundo eles, era uma questão muito específica e uma lei ordinária deveria vir para contemplar isso. Só que essa lei ordinária foi logo em seguida colocada por um senador que era um militante negro em votação. Aquilo caminhou bem devagar e foi engavetado. Outro parlamentar ligado ao movimento negro colocou de novo. E isso foi se arrastando e só foi aprovado em 2003. Então, existem ganhos e existem perdas no caminho. Eu queria, antes ainda de ir para o encerramento, eu queria ler rapidinho 3 parágrafos aqui, e aí eu vou fazer alguns comentários para encerrar, para que vocês percebam como essas questões elas não estão longe da gente, tá? E como a gente pode observar isso em diferentes lugares, diferentes espaços. É a primeira folha da minha introdução. Bom, no dia 28 de agosto de 2014, o Santos Futebol Clube se prepara para um jogo decisivo contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense pelas semifinais da Copa do Brasil. Na noite fria da capital gaúcha, caminhava para defender o gol do time do litoral o paulistano Mário Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como Aranha. As grandes defesas efetuadas pelo goleiro alvinegro ao longo do jogo e o resultado final da partida, vencida pelo Santos por 2-0, porém, tornaram-se secundários no noticiário nacional. Aos 15 minutos da partida do segundo tempo, os torcedores gremistas passaram a ofender o goleiro santista ao som de preto fedido e barulhos que imitavam macacos. A imagem que correu o Brasil foi de uma jovem loira gritando preto, macaco, ofuscando a noite brilhante do goleiro. São Paulo, 8 de janeiro de 2016. Uma jovem usuária do transporte metropolitano da capital posta numa rede social a seguinte mensagem: nada contra, mas na estação do Brás abrem a porta da senzala, sou o contraste do vagão. De pele pouco pigmentada, cabelos claros, a moça expressava seu sentimento de superioridade textualmente em uma foto que acompanhava a publicação. O post popularizou, a moça recebeu várias críticas, das quais buscou se eximir, respondendo com o seguinte texto: gente, eu não sou racista, eu fiz um comentário apenas. Tenho familiares negros e amigos, eu já até apaguei esse mal-entendido. Em 29 de maio de 2016, uma senhora entrou no supermercado da Zona Sul, na região do Leblon, Rio de Janeiro. Na fila do caixa, pediu ao gerente para ir buscar um artigo que havia esquecido. A recusa do funcionário despertou a ira da senhora, que passou a insultá-lo com a frase: volta para a senzala, você é de quilombo.
A polícia foi chamada ao local quando os outros clientes e funcionários passaram a cantar em coro racista e a ameaçar verbalmente a senhora. Em sua defesa, a senhora em questão afirmou que estava exaltando os negros. Afinal, olhem as senzalas das telas de Debré. E o Quilombo seria uma referência zumbi, um ícone da resistência negra, em suas palavras. Essas notícias não configuram uma excepcionalidade. No país da democracia racial, que somente reconheceu oficialmente a multiplicidade de culturas e o fato de racismo ser crime, somente em 88, justifica esse ato como mau entendimento apenas um momento de irracionalidade. Bom, que eu quero finalizar, para além dessas pérolas que a gente encontra na internet e no nosso cotidiano, é pensar em que medida também nós, muitos como os alunos da licenciatura, ou nós como formadores, em que medida a gente pode contribuir também para que esse tipo de perspectiva mude, né? Para que a narrativa nacional saia da ideia de que somos todos brasileiros, que não há racismo e que a gente mude. E da mesma forma, que a gente comece a se indagar um pouquinho, e aí eu vou levantar alguns elementos. A gente começa a indagar por que a gente conhece mais da revolta da Farroupilha, famosa revolta ocorrida no Rio Grande do Sul, por líderes do Shark, de Porto Alegre, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e desconhece a revolta dos malês. Uma revolta ocorrida em Salvador, na Bahia, organizada por escravizados que sabiam falar em árabe, se comunicavam em árabe, em papel escrito, e que não ganhou minissérie na Rede Globo. Por que a gente elegeu, né? A gente tem no panteão como herói nacional o José Bonifácio, e só muito recentemente, por conta da ação do movimento negro, a gente considera Zumbi dos Palmares um herói nacional, né? Porque durante tanto tempo ele foi considerado um problema e não um herói. Da mesma forma, será que a gente conhece a Maria Carolina de Jesus? Uma mulher negra, favelada, que narra nos seus livros a perspectiva da população pobre paulistana no processo de desapropriação da favela do Canindé? Ou a gente continua nas aulas de histórias reproduzindo Fernando Pessoa, mar, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal, né? E insiste em ignorar aquilo que a gente tem de tão precioso da nossa história. Bom, no mais, é isso. Eu agradeço tanto quem esteve aqui, foi chegando aos pouquinhos. Agradeço o pessoal que veio no Zoom em grande quantidade. Eu peço, a gente vai abrir agora para as questões, eles vão administrar como essas questões vão ser abertas. É isso, obrigada. Então, sim, já abri o áudio. Uhum. Perguntaram se o Gilberto Freire foi quem escreveu A Casa Grande Senzala. Sim. Eu vou tirar. Já descobri que não dá. Sim, Gilberto Freire foi, o livro mais famoso dele é A Casa Grande Senzala. Ele também tem famoso Sobrados e Mucambos. E olha, interessante, Casa Grande Senzala ganha tanto protagonismo que ele foi, antes do Paulo Coelho, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas antes do Paulo Coelho, ele era a pessoa mais traduzida, o brasileiro mais traduzido para fora, em outras línguas e divulgado fora do Brasil. Eu acho que depois ele perde para o Paulo Coelho, mas é essa propaganda que o Brasil tem lá fora, até então. Perguntava também se a ideia de que não existe racismo foi construída aqui no Brasil. Logo, isso explica a diferença entre o racismo brasileiro com outras partes da América, como os Estados Unidos? Posso gastar uns minutinhos? Claro. Então, no meio desse caminho todo, pessoal que perguntou aí, eu fiz um intercâmbio no exterior, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, tentando comparar o movimento negro brasileiro com o movimento negro dos Estados Unidos. O que eles não chamam de negro, porque lá a palavra negro tem tom pejorativo, eles chamam de afro-americano.
Por que ficou muito diferente a nossa realidade da dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, acaba a escravidão, você tem uns 20 anos de alguma conquista social, mas em seguida você tem, na maior parte dos estados em que tem maioria negra, você tem uma série de leis sendo criada, leis que de fato separavam as pessoas. Então, enquanto aqui a separação ela era velada, se você é negro, e isso acontece, gente, procurem nos jornais. Se você é negro e vai a um hotel muito importante e eles te dizem, senhor, nós não temos vaga, lá você não poderia ir ao hotel, porque de fato o hotel, por lei, não pode abrigar esse segmento. Então havia hotel para pessoas brancas, hotel para pessoas negras. E chegava o absurdo de existir, o que vocês podem achar foto muito fácil, bebedouros, né? Eles não chamavam de negro, não chamavam colored. Então, colored people and white people. Bares para um, bares para outros. Enfim. Então, por isso que aqui se formou de forma diferente, né? Aqui ficou mais sutil e a negação existe, mas ela não é legalizada. Lá era legalizada e até muito recentemente, até década de 70, muitas coisas. E quais alternativas você propõe para diminuir o racismo? Bom, isso é muito interessante. Sempre me perguntam se eu considero as cotas nas universidades a política afirmativa de maior repercussão. E eu não acho que não. Eu acho que ela é importante. E, por favor, isso é um outro erro. As cotas nas universidades, elas não são abrir a universidade para qualquer pessoa. Existe um processo seletivo, existe, enfim, todo um processo para que essa pessoa entre. Isso. Então, assim, o nome? Classificatório, obrigada, Kenny. Existe todo um processo classificatório para que você pegue o grupo melhor e mais bem preparado para entrar na universidade. E as pesquisas apontam que o cotista, em uma questão de 2 anos, eles ultrapassam desempenhos não cotistas. Mas, enfim, eu não acho ele o mais revolucionário. Eu acho que o ensino da história da África, do afro-brasileiro, o mais revolucionário das políticas afirmativas. Você só consegue fazer com que as pessoas tenham orgulho do seu pertencimento se elas saibam qual a história do seu povo e não de forma estereotipada. Enquanto eu ensinar para o meu aluno negro que ele veio, que ele descende de escravos, ele tentará negar esse pertencimento dele. Mas se eu disser a ele que o continente africano produziu reinos, impérios, cidades-estados, muitas vezes, não pode usar comparação, mas muitas vezes ainda mais desenvolvidas do que o continente europeu, talvez ele comece a se interessar. Se eu disser para ele que a primeira universidade do mundo não nasceu na Europa, que nasceu na África, no Mali, talvez ele comece a se interessar. Se eu disser para ele que o processo de mumificação, que nem hoje há toda uma sabedoria, porque parte se perde com o tempo, mas um processo que consegue manter corpos, né, tecidos, em condições, 2.000 anos, foi produzido por uma sociedade africana, talvez ele comece a ter um interesse em ver essa história de outra forma. A mesma coisa, se eu comece a contar a história dessas pessoas no Brasil, como eles se articulam, como eles se organizam, o que eles constroem, mostrar que essas pessoas também têm história, também têm vida e próprias, né? Próprias, elas construíram. Eu acho que é assim que eu consigo fazer com que a população afrodescendente se veja positivamente. E aí que a gente começa a combater o racismo de forma mais forte. Mas é claro que mídia, né? A gente é bombardeado 24 horas por televisão, telenovela, série, filme. Tudo isso também contribui. Então, à medida que a gente tiver mais representatividade no que a gente vê, isso também acaba melhorando, né? Babi. É uma última pergunta. Como você avalia o racismo estrutural, em especial aqui em Taubaté? Perguntava se você acredita que o Monteiro Lobato era racista. Sim. Tá, vamos lá. O que é o racismo estrutural?
O racismo estrutural é um racismo que está de Estado, né? Ele está na estrutura das coisas. E aí ele tem impacto na sociedade. Então, por exemplo, ele está desde as políticas públicas que não tem uma preocupação com essa questão de cor, dos critérios de cor. Um exemplo claro, a anemia falciforme é uma doença que atinge a população negra, mas ela não tem investimento de cura e de tratamento aprimorado, porque ela é uma população que só atinge a população negra. Isso é racismo estrutural. Ela está desde aí até aquele já conhecido fenômeno em que você leva um currículo, você é negro pigmentado, a pessoa telefona, quando você chega, ela olha para você e fala assim, nossa, eu te imaginei diferente. Ou que ela põe os funcionários negros no estoque e não na frente, porque não é bonito no padrão dela. A não ser, e agora a gente tem isso é um outro detalhe, né? A não ser que seja um negro no padrão que a mídia tem criado pra gente, que é o padrão... Qual é o nome da mulher do Lázaro Ramos? Esqueci. Thaís Araújo. Se você for a Thaís Araújo, aí tudo bem. Aí você é o padrão que eles chamam de exótico. Toda vez que uma pessoa quer ser racista sem ser racista, ela fala que você é exótico, tá? Então, o padrão exótico aí é bem aceito. Mas se for o padrão preta rara, procurem aí no Google. Se for o padrão preta rara, ninguém quer na loja. Mais uma aí? Diga. O que é um tal passou que se modifica essa triste realidade no país. Peraí. Sim, claro. Eu tinha o Monteiro Lobato, esqueci. É verdade. Tá. Isso eu acho bem legal, falar do Monteiro Lobato. Lobatiana. Então, eu acho bem legal falar do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele é racista. Ele é nitidamente um homem racista, gente. Ele é um homem da época dele, né? Ele é um homem de elite da época dele. Então, ele escreve como um homem da época dele. Estou dizendo que você tem que pegar os livros do Monteiro Lobato e rasgar? Não estou dizendo isso. E uma iniciativa bem legal nesse sentido é a que está acontecendo agora a partir desse ano. Faz 70 anos que o Lobato morreu, então os direitos autorais não pertencem mais à família dele, são domínio público. E uma editora de livros infantis está reeditando o Monteiro Lobato e tirando expressões e revitalizando a imagem da população negra que está no livro dele. Então, não é rasgar o Monteiro Lobato, é apresentar ele de uma outra forma. E se for para adultos, né, que é o nosso caso, no ensino universitário, é entender o Lobato no período em que ele escreve, é entender com quem ele está dialogando, qual é a mentalidade do Lobato, porque o Lobato não pode ser julgado pelo século XXI, né? Ele é um homem daquele período. Então, eu acho que são essas duas coisas. Mas que ele, obviamente, é racista, basta a gente ver a representação dele e comparar a tia Anastácia e a dona Benta, né? O que a gente não pode permitir mais é que o livro que seja lançado de receita, que seja da tia Anastácia, da dona Benta, não da tia Anastácia, porque quem cozinhava era a tia Anastácia. Tá. Então, são duas coisas que eu queria dizer. Eu queria pedir desculpa, eu estou aqui, estou assim, é que tem gente aqui também, então eu fico dividindo. E eu não escuto, para eu não perder a minha atenção, eu não escuto e nem leio o chat. A Gabi, que está sentada na minha frente, fala para mim o que as perguntas. Às vezes eles tentam responder o que você está respondendo. Entendi. Que eu estou lendo. Não, eu não, infelizmente, não daria. Então, para eu não perder a atenção, a Gabi lê ou a Kênia lê e aí eu respondo. Inclusive, tem algumas pessoas que estão discordando sobre o nome da época, o racismo da época e da época escola. Então, vamos lá. Aí vai falar não a Miriam militante, a Miriam historiadora. Você tem que pensar que em história, cada período tem a sua forma de ver. Eu não posso pegar esse intelectual e esperar dele pensamentos que sequer existiam naquele período. Então, a contestação do racismo
palavra que nem se usava direito no começo do 20, essa contestação do racismo, ela vem no meio, lá de, sei lá, ela ganha fôlego, por exemplo, com o pan-africanismo, que é o movimento das independências africanas, na década de 60. Então, eu não posso esperar que o Monteiro Lobato tenha essas informações, beba dessas informações, se elas nem mesmo estão sendo contestadas naquele período. Mas respeito. Mas como historiadora, isso não é possível. É como, por exemplo, eu dizer a Portugal, em 1498, quando ela se junta com a Espanha e traz o Tratado de Tordesilhas, e dizer que Portugal não poderia. Na visão deles, lá no século XV, eles poderiam, porque eles eram os únicos dois reinos organizados, e para eles o restante era inferior, então, na visão deles, eles poderiam. Tem mais perguntas? Então, e aí, por fim, estou perguntando o que a Unital faz para que modifique essa disparidade no país, se é a cota nos vestibulares e no concurso dos professores. Então, eu vou dizer daquilo que eu tenho domínio sobre, né, que eu conheço, que a Unital, da EAD Unital faz, ok? Bom, primeiro, a promoção da palestra, né, a promoção do lançamento de livro, o interesse da universidade em lançar o livro aqui, de abrir ela como uma atividade do Zoom, acho que é um primeiro elemento que é o mais visível nesse momento. Uma segunda, para quem é aluno da Humanas, deve ter observado que as salas, elas vêm trazendo uma atualização, na medida do possível, desses conhecimentos, dessas discussões. Então, eu creio que, à medida, progressivamente, né, essas salas e em diferentes cursos, eu espero que chegue um momento que não seja só humanidades, né, mas que em diferentes cursos essa narrativa nova, essa nova perspectiva de história e de nos vermos, ela comece a crescer. Então, acho que nesse sentido a EAD Unital tem atuado. Espero ter respondido a questão de todos. Tá. Não vai abrir para quem está presente? Tem gente presente? Então se liga. Hoje não. Alguém gostaria de fazer pergunta? Tranquilo. Não há perguntas erradas. Não? Pessoal, então é isso. Espera aí que nós temos uma pergunta. Não, tem mais uma pergunta. Imagina. Mas eu não sei se foi falado, mas eu queria saber um pouco sobre a opinião de cota racial e cota social. O que seria o setor de inclusão mais viável? Tá. Repete a pergunta. Tá. A pergunta foi qual seria melhor, seria inclusão social, ou cotas raciais ou cotas sociais? Né? Qual seria a melhor caminho? A melhor ferramenta para a inclusão dos afros brasileiros. Uma coisa é o seguinte, é inegável que a população afrodescendente do Brasil, ela também é a mais atingida socialmente. E por um motivo simples. Em 1888 você tem a abolição da escravidão, mas antes mesmo que fosse abolida a escravidão, o Estado garantiu que essas pessoas não pudessem ter condições de ter acesso à terra. Porque até então as terras eram doadas no Brasil pelo governo. Um pouco antes do processo da abolição acontecer, o governo federal define, né, que a posse de terra só se dá pela compra. As pessoas saem do processo de escravidão sem nenhuma indenização. Não só não são indenizadas, como não há dispositivos de inseri-las na sociedade. Não é oferecidas a elas a educação, por exemplo. E ainda quando a educação começa a ser ampliada no Brasil, a educação pública, gratuita, começa a ser ampliada no Brasil, parte deles ainda não poderão frequentar, porque você teria que ter ou
ou porque não poderiam, porque eram negros, ou porque não teriam o tempo disponível, porque era em um horário em que essas pessoas trabalham para sobreviver. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que pensar é isso. O Estado brasileiro, ele promoveu o fato dessas pessoas serem a população economicamente mais atingida no Brasil. Então, primeiro ponto. Então, se fosse social, já atingiria a população afrodescendente? A maior parte, sim. Mas existe um erro quando a gente divide os dois. O erro é achar que a cota não leva em consideração a questão social. Ela leva. Então, se eu for uma pessoa que auto me identifica enquanto negra, mas eu tiver uma situação financeira confortável e eu não preciso daquela, ou se eu estudei em escola particular, eu não posso concorrer às cotas. Então, a cota, ela não é somente um critério de raça, ela também é um critério social. Muitas universidades mantêm, inclusive, a questão social ao lado da cota também. Ser branco mais com pouca renda, de baixa renda, também tem uma outra categoria. Mas isso precisa ficar muito claro. A cota, ela não elimina a questão social. Ela anda junta. Então, eu preciso comprovar que eu venho de escola pública, eu preciso comprovar que eu não tenho condições de fazer universidade, né, que a minha renda familiar é baixa, até porque, e aí é uma outra demanda, não basta a cota. Não adianta nada eu pegar um menino que precisa de cota e ele entra na universidade, mas ele não tem dinheiro para ir ou voltar, por exemplo, da universidade. Ou ele não pode parar de trabalhar porque ele é a renda da família, ele contribui com a renda da família. Então, a cota, ela é pensada junto, em paralelo à questão social. E uma terceira coisa sobre a cota que às vezes a gente esquece também. A lei que criou a cota, ela define a porcentagem das cotas a partir da porcentagem de população autodeclarada de cada estado. Ou seja, se o seu estado, só 30% da população se autodeclarou preta ou parda, só 30% poderá ser cota. 70% declarou que é branco, então 70% será branco. Tem um militante que diria para você que no Brasil sempre houve cotas para branco. E ela era de 100%. Até pouquíssimo tempo atrás. Há uma parte do Brasil que quer que se volte. Mais alguém se animou? Diga, Gabi. Última pergunta. Última pergunta da Dayana. Mesmo após o trabalho escravo acabar na época, só havia qualidade de vida quem fosse trabalhar para os donos das terras? Não. Não. Tá. Bom. Não, eu tô elaborando. Na verdade, assim, o que acontece? Acaba a escravidão, mas isso é uma coisa muito interessante. Quando a abolição da escravidão vem em 1888, uma porcentagem muito pequena da população negra ainda se mantinha como escrava. Uma parte já havia comprado alforria, uma parte havia negociado com os fazendeiros, e uma parte os fazendeiros pensaram, se eu der alforria a essas pessoas, eles vão ser gratas a mim e vão se manter aqui. O que a gente chama na historiografia como o fenômeno dos fazendeiros abolicionistas. Muitos deles se decepcionam quando os ex-escravos vão embora e eles se sentem lesados. Liberdade é isso, eu ando e vou para onde eu quiser, certo? Mas uma coisa é fato, ter escravo no Brasil, havia uma preferência da população escravizada para que esse período fosse cumprido nas cidades e não nas fazendas. Ser escravo urbano significa que você não necessariamente tem alguém te controlando. Você tem uma obrigação, uma vez por mês ou a cada 15 dias, você tem que apresentar um dinheiro, mas você pode fazer o seu horário, você pode dormir aonde você quiser, às suas custas, você vai pagar. Você pode manter as relações amorosas que você quiser. Então, no Brasil, ser escravo era, em geral, uma preferência ser escravo na área urbana.
E isso continua depois da abolição. E é por isso que existe uma locomoção grande no final da abolição de pessoas que vão para áreas mais urbanas. É por isso que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, cresce gigantemente nesse período. Um grande número de pessoas vão para lá, porque lá eles encontram mais deles, né? Mais pessoas que viveram mesmo que ele, encontram mais oportunidades de emprego do que, por exemplo, no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, 10 anos depois da abolição, começa a pagar a vinda de imigrante. E aí o ex-escravizado tem que competir com gente branca. Então, muita gente vai para o estado do Rio de Janeiro. E por isso que a população carioca hoje tem maior índice de população negra do que a paulista. Ainda que a escravidão tenha acabado quando o ciclo no auge fosse no estado de São Paulo. Mas, em geral, os centros urbanos, os centros portuários ofereciam maior oportunidade de dinheiro, de renda e de sociabilidade, de lugar para se divertir, de encontrar gente como você, de comentar, de criar laços. Então, por exemplo, quando eu falo sociabilidade, é desde um grupo de pessoas que se unem, as mulheres vão trabalhar, uma só fica com as crianças. Então, existe isso muito mais no espaço urbano do que no rural.